Senhoras e senhores, com vocês, ela, a deusa da química, a magnífica, o coração da química, a massa molar. Mas se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam no nosso canal e ative as notificações para acompanhar as nossas novas aulas. Beleza, senhores? Senhores, hoje encerramos a nossa fantástica trilogia sobre massas. Então a gente viu ali massa atômica, massa molecular e hoje massa molar. Mas se vocês não viram ainda, só clicar no card para vocês verem, se atualizarem e entenderem um pouco mais sobre as massas. Senhores, quando falamos de mol, temos que lembrar que estamos trabalhando com uma quantidade grande. Mais especificamente, 6,02 vezes 10 a 23, um número extremamente grande, chega lá na casa dos sextilhões, certo? Então eu costumo dizer que o mol é como se fosse uma caixinha. E nessa caixinha tivesse essa quantidade aqui, 6,02 vezes 10 a 23, que é a constante de Avogadro, ou, para os mais íntimos, né, o número do avô. Então, esse 6,02 vezes 10 a 23 é a quantidade que está nessa caixinha, que é o mol. Professor, é só para átomos? Não. A gente pode ter um mol de átomos que equivale a 6,02 vezes 10 a 23, um mol de moléculas que equivale a 6,02 vezes 10 a 23, um mol de íons que equivale a 6,02 vezes 10 a 23, um mol de pamonha. Olha a pamonha! Que equivale a 6,02 vezes 10 a 23. Então, qualquer coisa, um mol sendo um mol de qualquer coisa, vai ter 6,02 vezes 10 a 23. Tranquilo? Sem dúvida? Então, grave esse número aqui. Aqui, senhores, quando a gente está falando do número atômico, lembra? Então, a gente tem o sódio, o oxigênio, o hidrogênio. Então, o sódio ele possui 23 unidades de massa atômica, o oxigênio 16 unidades de massa atômica e o hidrogênio 1 unidade de massa atômica. Só, mas o que isso tem a ver com massa molar? Tudo, senhores. Tudo, 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 tudo. Por quê? Para a gente calcular massa molar, é só a gente substituir, para a gente obter, né? A massa molar é só substituir a unidade por outra unidade. E qual outra unidade? Gramas por mol. Observe, senhores. 23 unidades, eu vou ter aqui 23 gramas por mol. 16 unidades, agora você 16 gramas por mol. Uma unidade, 1 grama por mol. Só isso, senhores. Então, saiu de unidade para... saiu de massa atômica para massa molar, só trocou a unidade. Ah, professor, mas e se fosse calcular a molécula? Simples também. Lembra que a molécula, né, a gente calcula a soma de todas as massas atômicas dos átomos que tem ali. Então, a gente tem o sódio, oxigênio e hidrogênio. Se eu fosse somar, né, as unidades dessa molécula, que aqui vai formar uma molécula de hidróxido de sódio, eu vou ter 40 unidades. Ah, se fosse colocar em mol, seria 40 gramas por mol. Gente, é só isso. Fácil, fácil, fácil. Você vai colocar, só é substituir, né? Unidade por gramas por mol. Simples. E acabou. Ah, agora eu entendi! E aqui, senhores, a gente tem a nossa famosa regra de 3. Por que essa regra de 3, senhores? Por conta disso. Perceba, a gente tem duas grandezas. A gente tem grama e tem mol. Eu coloco dessa forma para justamente ficar mais organizado. Então, a gente tem mol e tem gramas. Então, 1 mol de hidróxido de sódio tem quantos gramas? 40, porque a gente somou tudo aqui. Então, tem 40 gramas por mol. Então, cada caixinha de hidróxido de sódio possui 40 gramas. Um detalhe importante aqui é que tanto sódio, oxigênio, hidrogênio, como qualquer outro elemento, cada um tem sua massa atômica, vai ter sua massa molar, sem problema. Mas, olha que interessante. O sódio, ele vai possuir quantos átomos ali? Um mol de sódio vai possuir quantos átomos? 6,02 vezes 10 a 23. Mas ele vai ter 23 gramas dentro de uma caixinha. Uma caixinha de sódio vai ter 23 gramas e vai ter 6,02 vezes 10 a 23. Uma caixinha de oxigênio, que é um mol de oxigênio, vai ter 16 gramas, mas vai ter 6,02 vezes 10 a 23. Uma caixinha de hidrogênio vai ter apenas 1 grama,
mas vai ter a mesma quantidade, de 6,02 vezes 10 a 23. Observe, aqui estou falando de quantidade, né? Um por um. Aqui estou falando de massa. Então, cada átomo, cada molécula vai ter a sua massa molar, mas a quantidade vai ser de 6,02 vezes 10 a 23. Voltando aqui para a nossa regra de 3. Então, o que a gente faz para deixar organizado? Dessa forma, mol e grama. E um detalhe importante, senhores, é isso aqui. Grave essa frase. Um mol sempre será a referência. Por que um mol sempre será a referência? Gente, é fácil a gente arranjar um mol. Por quê? Somei todas as massas, substituir, né, a unidade, eu vou ter gramas por mol. Então, aqui eu estou dizendo que em um mol eu tenho 40 gramas. Então, esse dado já está fornecido aqui para a gente. Então, aqui a gente já tem esse dado fornecido. Essa é a nossa referência. Eu entendi a referência. O restante vai ser proporcional. E aqui que é interessante, porque essa regra de 3 ela é diretamente proporcional. Professor, o que é diretamente proporcional? Diretamente proporcional funciona o seguinte. Quando eu tenho duas grandezas aqui, tenho mol e grama. Então, se eu aumento uma grandeza, eu aumento a outra grandeza. Se eu diminuo uma grandeza, eu diminuo a outra grandeza. Isso é diretamente proporcional. E com a massa molar é a mesma coisa. Se eu aumento a quantidade de mol, eu vou aumentar a quantidade em grama. Se eu diminuo a quantidade de mol, eu vou diminuir a quantidade de grama. Beleza? Então, só para a gente finalizar o cálculo aqui, imagine, eu tenho 40 gramas por mol, um mol tem 40 gramas, e se de repente eu quero calcular quantos gramas eu vou ter em 5 mols, faço, né, toda essa coluna aqui é mol, toda essa coluna aqui é grama, faço a regra de 3, como é diretamente proporcional, a gente multiplica cruzado, então x é igual a 5 vezes 40, que vai dar 200 gramas. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like, compartilha. Eu sei que tem muita gente que tem dúvida em massa molar. Então, faz esse favor, compartilha esse vídeo para aquele coleguinha que realmente tem dificuldade com mol. Beleza, senhores? Forte abraço e até mais!